Fala, lendário, tudo bem com você? Cara, eu tô tô lendo um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E assim, eu tava lendo um capítulo agora sobre produtividade, né? Que é um desses hábitos, né? Dos 7 hábitos aí. E isso me despertou uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente vive e também com a mensagem que eu quero passar aqui pra você. Que é justamente sobre qual tipo de pessoa nós temos que ser. Se nós seremos pessoas proativas ou pessoas que são reativas, né? E é o seguinte, o livro, né, ele traz sobre pessoas reativas são aquelas pessoas que colocam medo, né, colocam os problemas, né, a causa dos problemas sempre sendo do externo, né, sempre sendo do meio, de alguma situação, de alguma coisa assim. E a pessoa nunca coloca que possa ser com ela mesma, né? Então, assim, como ela coloca o problema no meio externo, acaba que a pessoa ela sempre vai voltar para o seu hábito antigo, né? Ela nunca vai sair daquela situação, né? Ela permanece ali na inércia, né? Que é naquele ponto, porque enquanto o meio não mudar para que ela possa melhorar, né? Não vai acontecer. Então, assim, e o outro ponto que ele traz pra gente, né, o livro, esse capítulo, é pra gente ser proativo, né? Ou seja, a gente olhar as situações, os problemas, não sendo como consequências apenas do meio, mas também consequências de nós mesmos, né? Porque o meio a gente não tem o poder de mudar. São muito difíceis os parâmetros que a gente tem para mudar o meio, mas a gente tem todo o controle. E a gente pode mudar a nós mesmos, né? Então, assim, o que isso pode trazer, essa definição, né? E esse sentido pode trazer para nós, né? Para a mensagem que eu quero passar para você, principalmente sobre o meio que a gente vive, né? Uma faculdade extremamente que cobra, né? A gente tem várias mudanças na nossa vida. É um ambiente altamente competitivo, né? Querendo ou não, isso a gente traz desde do cursinho ou do colégio, mas principalmente por causa do vestibular, né? E assim, isso é muito prejudicial, né? São fatores, né, estressantes, né, que levam a gente a uma ansiedade, a uma depressão, a desistir de tudo, a falar, caramba, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é a vida, né? A gente sai do cursinho passando na faculdade achando que vai ficar de boa, né? Que agora vai relaxar, mas na realidade não. Agora que a coisa vai ficar pior, né? Agora que a gente vai ter menos tempo para tudo, né? A gente acha que a gente vai se libertar daquele momento em que você abriu mão de bilhões de coisas para focar em uma coisa só, que era passar no vestibular e ser médico, né? Passar no vestibular de medicina. Você acaba observando que essa vida não acaba ali no vestibular. Na verdade, ela aumenta depois que você passa na faculdade. Isso são estressores, né? E aí, a minha pergunta para você, né? Minha pergunta é: o que você, olhando para sua situação hoje, né? Sabemos que provavelmente você deve ter vários fatores aí que não te ajude, né? A lidar com essas situações externas, né? Olhando para si, né? O que você pode fazer, né? Para você ser uma pessoa proativa e não uma pessoa reativa. Ou seja, se você tá ali de frente com um problema, como que você pode fazer para você lidar com aquele problema? Você vai falar, não deu certo para mim por culpa disso, aquilo. Eu tô desse jeito porque a faculdade é culpa da faculdade, que é cheio de conteúdos, de estudo, de atividades extracurriculares, que não me deixa ter tempo para ter um momento com a minha família, para ter um momento da minha saúde mesmo, uma atividade física, enfim. Se você vai jogar isso pro meio, né, a sua condição atual tá pro meio, você vai ser uma pessoa reativa ou não. Você vai falar assim, cara, é assim muito pesado, assim muito difícil, mas o que eu posso fazer, né? E uma solução para isso, se você quer ser uma pessoa proativa, é o primeiro passozinho assim, coisa mais simples. Organiza os seus horários. A gente tem um defeito gigantesco de sermos pessoas, deixa a vida me levar. E isso é muito ser reativo. Não deu certo, quando der eu faço, quando eu vou
quando eu tiver um tempo eu faço, e você vai levando a vida com que aquilo que aparecer. Só que isso é muito prejudicial para você, para sua saúde mental. A partir do momento que você consegue, né, organizar suas tarefas de forma simples, né, separando ali um tempo para você, um tempo que você vai estudar, né, um tempo que você vai tirar para você fazer sua academia, um tempo que você vai ali ficar com a sua família. Quando você começa a organizar de forma simples, para organizar seu tempo aí, né, seu semestre, os horários do seu semestre, você vai começar a ver que você consegue fazer tudo, lidar com tudo e não ficar estressado, saca? Lógico que tem muitas técnicas, muitas coisas que dá pra fazer, e eu vou deixar isso para outros vídeos, mas eu queria trazer isso para você, essa reflexão. Você vai ser uma pessoa proativa ou uma pessoa reativa? Se você quer ser proativo, comece organizando o seu dia de amanhã. Vamos fazer o seguinte, de forma mais simples. O que você vai fazer amanhã, tá? E assim, não coloque coisas absurdas, coisas que você acha que vai dar conta de fazer, mas lá no fundo você sabe que não vai dar tempo de fazer. Coloca pontos simples que você fala assim, não, eu consigo gerenciar um tempo ali, em um momento, e eu faço esse ponto. E coloca aí 3 coisas, 3 metas, coisinhas simples do que você vai fazer amanhã, tá? E a partir disso, aí no outro dia você coloca mais 3, no outro dia você coloca mais 3. E o seguinte, às vezes vai ter dia mesmo que vai ser correria e você não vai conseguir cumprir aqueles 3 pontinhos, aquelas 3 metas. E no dia seguinte, a sua primeira meta, a sua primeira obrigação é justamente cumprir a meta anterior que você não cumpriu. E da meta anterior, que vai ser a sua primeira meta do dia seguinte, você vai adicionar mais 2, por exemplo, tá? Enfim, o que eu quero te dizer é, faça pequenas coisas. Não vai colocar assim, amanhã eu vou estudar cardio, vou estudar imuno, vou estudar fisiopatologia, sei lá, da artrite reumatoide, que é gigantesco e complexo, pelo menos pra mim, eu sempre achei. Enfim, não vai adicionar 1 bilhão de coisas não. Coloca coisas simples. Amanhã eu vou na academia, um momento essencial, né, um ponto pra mim. Amanhã eu vou pra academia. Amanhã eu vou estudar esse ponto específico da matéria. Ou, por exemplo, se você faz PBL, você já tem uma aula subsequente, né? Por exemplo, uma aula na quinta-feira. Amanhã eu coloco um objetivo de você ler um ponto daquela aula, né? A gente sabe que existe roteiro das aulas, que é muita coisa para estudar. Não, comece devagar, começa um ponto. Se você hoje não faz nada, se você nem lê para ir para aula, começa lendo um ponto. Agora, se você lê uma coisa, coloca mais um ponto em seguida, tá? Coloca mais um pouquinho, fala assim, não, vou terminar de ler toda a matéria, enfim. Coloca 3 coisas, 3 objetivos, né? Um que você vai colocar que você vai fazer na faculdade, outro de forma pessoal, tua, né? Que você tem para você, e outro ponto que você vai fazer que é relativo ao seu bem-estar, tá? Então, por exemplo, amanhã eu vou tirar aí 1 hora para mim assistir Netflix. Vou tirar 1 hora para mim dormir, tá? E você não se cobre por isso, você aceite, porque são essas pequenas coisas que você vai conseguindo mudar. Os hábitos a gente consegue mudar, são de pequenas em pequenas coisas que a gente vai deixando de ser reativo, ou seja, falar que você não faz as coisas, você não consegue por culpa do meio e vai passar a ser proativo. Então, essa é uma dica que eu queria trazer para você. Não terminei de ler o livro, estou no começo ainda. Se eu não me engano, esse é o capítulo 1. Não, esse tem o prefácio, a introdução. Esse é o capítulo 2. Falando sobre esse pequeno hábito, o hábito de proatividade, que eu achei muito bacana, achei muito interessante e que eu queria trazer aqui para você, tá? Só um exemplo aqui, que ele mesmo coloca no livro, que eu achei, assim, genial. Não sei se você é cristão ou não, mas provavelmente você deve conhecer essa história, que é a história de José do Egito, né? José do Egito foi vendido para seus irmãos, né, como escravo para o Egito, porque seus irmãos tinham ciúmes dele em relação dele com o pai, né? E José poderia ser muito bem se vitimizar, né? Falar, porque foram os meus irmãos me venderam, agora eu sou escravo no Egito. E depois que ele vai para casa de Potifar, ele poderia ser apenas um servo que fazem aquilo que mandam nele, né? E não,
ele foi para a casa de Potifar e ele teve proatividade. Ele se tornou o melhor servo de Potifar. Tanto que ele acabou sendo o organizador da casa de Potifar, né? E depois, por vários eventos, ele foi para a prisão, né? Ele poderia chegar na prisão e se lamentar porque eu fui bom lá na casa de Potifar, eu fui vendido, eu sou escravo, fui vendido, fui para Potifar, fui acusado injustamente e agora eu tô na prisão. E eu vou ficar aqui mesmo. Mas não, ele foi uma pessoa proativa. E ele começou a fazer muito mais do que ele deveria fazer. Que, por exemplo, na prisão seria às vezes só limpar, fazer o que tinha que ser feito de forma simples. Ele sempre fez a mais. Ele sempre quis, né, fazer a mais. Né? Ele sempre foi proativo. E essa proatividade fez com que os 13 anos que ele tivesse na prisão, ele, acho que é 13 anos, se eu não me engano, ele simplesmente conseguiu, né, se tornar regente ali da prisão. Ele cuidava de tudo, dos presos, ele tinha liberdade, tramitava dentro da prisão, porque pela proatividade, porque tudo que ele fazia, né, ele mostrou aos quem era responsável da prisão que poderia confiar nele, né? Então ele já estava ali. E nesta de um acontecimento, né, que ele interpretava sonhos, o rei teve um sonho, né? O faraó teve um sonho. E alguém que estava lá na prisão, que depois voltou lá pro faraó, falou o seguinte: conheço uma pessoa que sabe ler sonhos, sabe distinguir sonhos. E quando chamaram José, né, para falar sobre o sonho do faraó, né, porque outros não sabiam explicar esse sonho do faraó, ele continuou sendo proativo, ele fez muito mais do que deveria. Ele não só interpretou o sonho, ele não só falou pro faraó que teriam 7 anos de bonança e depois 7 anos de escassez. Ele foi proativo, ele falou o que o faraó deveria fazer, né? Ele deu ideias, sugestões do que o faraó deveria fazer para que ele pudesse, né, juntar desses 7 anos de bonança para suprir os 7 anos de dificuldade que teria ali na terra do Egito. Então, ser proativo é isso, é sempre você fazer a mais, né? Então hoje, se você não faz nada, comece planejando as 3 coisas importantes que você vai fazer amanhã. E cada dia a mais você vai fazendo a mais. E aí você vai criar um hábito de ser proativo. E esse hábito de ser proativo é o primeiro passo para você ter a mudança da sua vida. É o primeiro passo para você deixar de ver o mundo como um problema e você se tornar a solução para as coisas antigas que você via como um problema, ser a solução para você agora. Então, se você está ansioso, se você não consegue ter tempo para você, se as coisas estão te engolindo, esse não é o problema em si. Esse é o motivo, essa é a razão de você querer mudar. Essa é a razão de você querer ser uma pessoa proativa e gerir melhor o seu tempo, gerir melhor a sua faculdade, para que você seja melhor, para que você fique melhor, para que você se sinta melhor, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha curtido aí, né? Como você já sabe, me siga nas redes sociais, né? Deixa seu like, seu joinha, e assim que eu vou lendo mais o livro, tá bom? Eu vou ler mais o livro e comentar aí conforme os capítulos, aquilo que a gente pode trazer para nós aqui, para nossa vida, e como que eu posso te ajudar ainda mais a você sair desse estado de reatividade, desse estado de ansiedade, desse estado de depressão e ser, né, uma pessoa feliz, né? Você tem que admitir, colocar para cima que você será e não que você terá. Então você será uma pessoa feliz e não terá a felicidade, certinho? Então é isso, espero que você tenha gostado, um forte abraço para você e até mais!